hoje o YouCat é com o querido Padre Wellington Santos. Padre Wellington, bom dia, uma alegria tê-lo novamente mais uma vez aqui conosco, hein? Bom dia, Síria. Partilho dessa alegria, porque é bom a gente conversar, né, sobre temas tão importantes, né, para a nossa vida de fé, e que a bênção de Deus já seja derramada abundantemente sobre ti, sobre a produção, Amém, sobre todos que nos acompanham em casa. amém, Padre. E hoje o nosso tema é uma pergunta, na verdade, viu, Padre? Para que precisamos da igreja? Então, Padre Wellington, para que precisamos da igreja, hein? Olha, e é bonito a gente pensar e se perguntar isso, né? Por que que nós precisamos da igreja? E isso diante de uma realidade que muitas vezes a gente fala assim: olha, eu sou católico, mas não vou à missa, então não vou à igreja. Aí, pensar também, a pandemia, ela nos ensinou o valor da nossa igreja doméstica, né? Então, a gente poder parar agora para refletir, o que que é igreja? Igreja é o lugar da presença de Deus. Uhum. Então, por que que nós precisamos da igreja? Porque eu preciso estar junto de Deus. Então, isso é uma necessidade para poder a gente alimentar a nossa fé, a esperança, pois a fé, ela alarga, né, o horizonte da nossa vida, nos ajuda a entender para onde a gente está caminhando. Então, olha, precisamos da igreja porque a gente precisa estar junto de Deus, na presença de Deus. E a gente o encontra plenamente nesse espaço igreja, seja o templo onde a gente vai confessar a nossa fé junto com a nossa comunidade cristã, seja a nossa igreja doméstica. E olha que difícil, hein, pensar, Síria, Hum, fazer das nossas casas, da nossa família, uma igreja doméstica. Mas é uhum. preciso, que é o lugar da gente encontrar a Deus. Cada família pode fazer, então, de suas casas aí, essa igreja doméstica, né, Padre? É o entendimento que a gente tem que ter. Olha, quando nos foi tirada a participação na igreja, nesses momentos mais drásticos da pandemia, a gente parou para poder olhar para nós mesmos e dizer, gente, a igreja doméstica, que é o lugar também onde eu faço uma experiência de Deus. E aí o desafio de fazer o ajuste, né, na nossa casa, eu não falo fisicamente não, mas é o ajuste emocional para que de fato seja, vamos dizer, uma igreja. Que às vezes tem tanta discórdia, tem tanta divisão, apesar que tem isso também nas nossas comunidades de fé, mas a gente buscar o que nos une, o que, que nos gera comunhão para a igreja doméstica, nossa casa, ser o lugar de encontro com Deus. Agora, Padre, o que que significa a gente dizer que a igreja é o templo do Espírito Santo? Então, com isso, nós estamos dizendo que o lugar físico, né, que a gente constrói para poder estarmos juntos como comunidade é, por excelência, esse lugar onde habita o Espírito Santo de Deus. Aham. No povo, para o povo de Israel, Síria, o templo de Jerusalém era a casa de Deus, era o lugar da morada de Deus. O templo não existe mais. E então, com a perspectiva cristã, né, com aquilo que a gente aprendeu no Novo Testamento, com Jesus Cristo, e falando sobre essa dimensão do que é eclésia, né, o que é igreja, que é a Assembleia dos Convocados, a gente vai parar para poder ver assim, olha, esse lugar onde a gente se encontra é o lugar onde se derrama plenamente o Espírito Santo sobre nós. Então é uma compreensão muito importante. Olha, a igreja é o templo do Espírito Santo. É ali que eu vou fazer essa experiência que transborda, que é de Deus em nós. Por isso aí a gente volta àquela primeira pergunta: por que a gente precisa da igreja? Então, Uhum. olha, é ali o lugar do Espírito Santo, é ali o lugar da experiência de Deus. Agora, às vezes a gente ouve muito dizer também que a igreja é o corpo de Cristo. Esta afirmação está correta, Padre? Está correta, Síria, e é uma afirmação muito bonita, pois vai dizer, né, a Paulo nas suas reflexões aos Coríntios, aos Colossenses, que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. E olha como isso é bonito, né, Síria? Para a gente poder compreender, não existe entre nós alguém que vai se destacar. Cada parte, por menor que seja do corpo, ela é importante. Uhum. Ela faz parte desse conjunto harmonioso que é um corpo. Então, usar essa imagem para poder falar da igreja como corpo de Cristo é muito fantástico e profundo para a gente poder entender. Por mais, né, que a gente tenha uma função importante, eu não sou o corpo.
eu sou um membro deste corpo. Então a gente partilha dessa comunhão. Cristo é a cabeça, é Ele que nos orienta, é Ele que nos mostra o caminho da vida. Aí a gente tendo isso como compreensão, eu vou olhar os meus irmãos dentro da comunidade com outro olhar. Eu não vou olhar com um olhar de superioridade, como maior, como mais importante. Não, somos membros do corpo de Cristo. Essa imagem é belíssima para a gente poder entender como que se dá a força da comunhão. Cristo é o lugar central, é a posição central nesse corpo. E nós todos somos membros orientados, né, para Cristo. E os membros, todos eles são muito importantes, devem estar saudáveis para o bom funcionamento deste corpo, né, padre? Exato. Você falou uma coisa interessante para usar essa imagem. Tem que estar saudável. Se a pontinha do dedinho, mindinho do pé, que é aquela que a gente acerta na esquina tudo, se ele não estiver bem, se ele não estiver saudável, o corpo sente. Todo o corpo sente. Então, olha, é a gente olhar para todos dentro das nossas comunidades de fé, se tiver alguém ali desconfortável, se tiver alguém ali que está sendo excluído, a gente vai estar manchando, vai estar maculando todo esse corpo. É, verdade, é sinal de que algo não vai bem, né? Sim. Agora, padre, como que é edificada a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica? Nós estamos dizendo da nossa igreja agora, né? A gente dizer da igreja católica, apostólica, romana, que deve ser uma, né? Santa. Então, ela é edificada como? A partir de uma relação de proximidade, de comunhão entre clérigos e leigos, ou mudando a ordem, leigos e clérigos. Pois estas duas realidades, elas têm a mesma dignidade. Há um tempo, há reflexões da igreja que colocam os clérigos lá em cima, né, e os leigos lá embaixo, ou então que querem inverter isso. Todas Uhum. as duas posições, elas são problemáticas, porque elas vão adoecer o corpo de Cristo. Leigos e clérigos são aqueles que são chamados a viver a comunhão com a mesma dignidade. O que diferencia é a função que cada um exerce. Os clérigos, padres, bispos, diáconos, têm uma função específica, assim como os leigos, né, os homens e mulheres que estão aí envolvidos nas pastorais, no serviço da comunidade, e todos são importantes. Pare e pensa numa missa, né, que a gente vai realizar juntos. Uma coisa mais simples que a gente pensa assim, é um serviço que talvez não seja com tanta dignidade, mas se não foi alguém lá limpar antes da gente se reunir, a gente vai entrar na igreja e vai sentir essa diferença, essa falta. Então, olha, todos os trabalhos são muito importantes dentro de uma comunidade de fé. O que vai diferenciar a gente aí, leigos e clérigos, é somente o serviço, mas a dignidade é a mesma. Então, quando a gente fala para edificar essa igreja una, santa, católica, apostólica, é isso. É a gente falar da nossa comunhão de leigos e clérigos. Isso é importante a gente trazer para a nossa reflexão quando a gente fala de igreja. Comunhão. Nós não podemos perder o horizonte dessa realidade. Agora, padre, a gente ouve muito falar, principalmente no interior. Eu fui ali na casa de Deus, trazendo para essa questão da igreja. O senhor falou muito bem no início da nossa conversa sobre a igreja doméstica, né? O que significa, de fato, essa casa de Deus? Essa expressão realmente é muito bonita. Você lembrou aí do interior, traz muito essa questão. Casa de Deus, essa expressão para falar sobre a igreja, é para a gente poder entender se, olha, tem alguns lugares que a gente entra que a gente já sente essa presença. Que a gente, ao ver a beleza, a ordem, a organização, a gente sente nessa presença. Vamos falar assim, é um cheirinho de Deus, é um cheirinho de comunhão. Aham. E é bonito a gente cuidar disso, pensar nas nossas comunidades. Elas têm que ser preparadas, construídas, pensando isso para que a gente chegue ali e a gente se sinta completamente acolhido como uma casa de Deus. Então, olha, o externo conta muito, mas a pessoa, né, o que é pessoal também conta muito, porque quando a gente entra numa igreja bem acolhido, a gente sente que está na presença de Deus. Agora, se a gente chega e não é tão acolhido assim, né, tem alguma reserva, ou alguém nos distrata, aí o lugar até perde essa aura, né, de presença de Deus. Então, veja aí, olha, são duas coisas. Casa de Deus é uma edificação física, né, que precisa ter a beleza, que aponta, né, para essa presença de Deus, e a edificação interior dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, para a gente acolher bem as pessoas. Aí, sim, a gente fala, é casa de Deus.
É, você falou uma questão muito importante, não é, padre? Às vezes a gente chega em determinado lugar, em determinado tempo, né? Não nos sentimos bem acolhidos e dá aquela vontade de ir Hum. embora e de nem voltar mais ali, né? Então esse acolhimento faz muita importância, é muito importante nesse processo, né? Exatamente essa a impressão que algumas vezes a gente tem. Se a gente chega, né, e as pessoas que estão ali na porta, né, que de alguma forma estão acolhendo, se elas não são receptivas ou nos tratam mal, a gente já entra deslocado. A igreja pode ser linda, né, mas a gente já entra fechado. Então é um tratamento assim importante a gente tem que fazer. Um Uhum. templo bonito, belo, né, com o espaço litúrgico bem organizado e pessoas que aí talvez seja até mais importante, pessoas que sejam abertas para acolher. Que a igreja pode ser simples o que for, né, se ela for acolhedora, é casa de Deus, vai ter cheirinho de Deus nesse Uhum, lugar. exatamente. Padre, para fechar a nossa conversa hoje, o senhor já falou em várias questões aí da importância da igreja, mas qual é a principal missão da nossa igreja? A principal missão da igreja é anunciar o amor de Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo e propiciar que todos façam uma experiência real deste amor, né? A gente tem que ter isso claro, não é uma história que a gente conta, não é algo que simplesmente está nos livros. A igreja, né, a missão da igreja é mostrar Jesus presente para o mundo. Aí cada um que agora nos escuta, que já está envolvido na igreja de alguma forma, nem que seja só os que vão à missa, também é importante esse papel para a gente poder entender. A nossa missão é dar testemunho de Jesus Cristo. Então aí a gente cuidar para não dar contra-testemunho. A gente falou aí agora há pouco, né, da falta de acolhida. Então nossa missão é dar testemunho, é falar da presença real de Cristo na nossa vida, na história da nossa igreja. Então que a gente tem essa missão com muita clareza para a nossa vida. Tá certo, Padre Wellington, muito obrigada mais uma vez pela participação, pelas reflexões e, se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Sim, sim, que Deus abençoe a cada uma, a cada uma. Foi muito bom a gente estar junto, Síria, e até semana que vem, se Deus quiser. Muito bom mesmo, Padre. Fica com Deus e até a próxima.